Pessoal, agora os assinantes do DegenScan, se eles clicarem aqui em Terminal, eles têm acesso a dois scanners de DeFi, o MetaVault conservador e o MetaVault agressivo. O MetaVault conservador vai levar os senhores para essa série de DeFis aqui, ó, que pagam entre 10%, algumas 12%, algumas 5%. Em média, elas estão pagando 6,94%, mas tem algumas conservadoras que pagam acima de 15%. Essa aqui, por exemplo, da Pendle, tá pagando, hoje está pagando 18,27% ao ano, que é um API, é um Annual Percentual Yield interessante. Só que esse botão de scanner de MetaVaults conservador é para quem assina o plano Starter. Para quem assina o plano Pro ou Expert, tem acesso a esse outro botão, que é o MetaVault agressivo, que oferta o escaneamento de vaults e rendimentos em DeFi ultra agressivo. É óbvio que essas ultra agressivas, todas elas passaram nos crivos mínimos de legitimidade, auditoria nos smart contracts, TVL mínimo. Então, o TVL abaixo de 100 mil dólares, esquece, eu não voto, eu não entro. Mas aqui, essa, por exemplo, só o SDC da BIF, que está pagando 128% de API ano. É uma pool de liquidez concentrada muito interessante. Eu tenho até um depósito nela. Como é que foi? Eu sei, isso é só um exemplo. Essas pools são arriscadas. Então, por isso, não é para 128% ao ano, eu vou mais do que dobrar em 12 meses, vou botar uma tonelada de dinheiro. Gente, não é assim. Essa pool, só o SDC da BIF, por exemplo, é uma pool de liquidez concentrada. O que é uma pool de liquidez concentrada? Tá, essa aqui tá pagando 120, tá 127% ao ano. Gente, uma pool de liquidez concentrada, 127,93% ao ano. Ela funciona da seguinte maneira. Essa aqui é uma pool concentrada da PancakeSwap, significa que o seu dinheiro opera dentro de uma faixa específica de preço. No caso dessa pool, entre 63 e 90 dólares. Como é que ela funciona? Enquanto o preço fica dentro dessa faixa, você captura o máximo de taxa possível, porque o seu capital está concentrado nessa faixa e não espalhado numa faixa gigante, né? Quando você coloca numa pool normal, o seu dinheiro vira material de troca para todas as faixas de preço. Numa pool de liquidez concentrada, o seu dinheiro vira material de troca só para essa faixa, qual seja, entre 63 e 90 dólares. Qual é o pulo do gato? A BIF, ela colhe essas taxas automaticamente, várias vezes por dia, reinveste tudo na mesma posição e que gera esse efeito de 127% ao ano. É um efeito de juros compostos acelerado, por quê? Porque o seu capital está concentrado nessa faixa onde Solana está sendo ultra negociada. Então, uma taxa que sozinha renderia bem menos do que isso, porque o seu dinheiro ficaria espalhado num potencial de negociação muito mais amplo, né? Então, se o preço da Solana sair dessa faixa entre 63 e 90 dólares, a sua posição para de ganhar dos dois lados imediatamente e sofre o que a gente chama de impermanent loss, ou perda impermanente. Você acaba com menos valor do que você investiu se o preço sair dessa faixa entre 63 e 90 dólares. Essa API é variável, obviamente, não é garantido, depende do volume de negociação. Na PancakeSwap o volume nunca é baixo. Numa pool tradicional, quando você deposita o seu dinheiro no par Sol SDC, o seu dinheiro fica espalhado por toda a curva de preço possível, você ainda fica sujeito ao impermanent loss, mas o seu rendimento é muito menor, porque você fica sujeito a toda a faixa possível de preço. Isso inclui faixas potenciais remotas, mas o seu dinheiro não fica concentrado, né, na faixa de altíssima liquidez. Então aqui, quando você coloca
o seu dinheiro numa pool de liquidez concentrada, exatamente a faixa que vocês estão vendo ali no gráfico, significa que 100% do seu capital fica concentrado exatamente onde o preço está se mexendo agora. Então, isso tem o condão de render muito mais taxa. Então, para quem fornece liquidez, como é o nosso caso, para quem bota dinheiro nessa vault, o mesmo dinheiro captura muito mais taxa de negociação, porque a densidade do capital nessa faixa é muito maior. É por isso que essa API em pools de liquidez concentrada, calibrada vezes... Aqui no caso, ela sofre ainda um looping, né? Calibrada vezes 5, às vezes 10. Por isso que cada um tem que entender o tamanho do risco. Não é para chegar e botar uma tonelada de dinheiro. Eu boto no máximo 500, 600 dólares numa pool dessa, e quando eu vejo que o preço está ameaçando sair da faixa, eu já pulo fora. Agora, os titulares de LP tokens numa pool dessa de liquidez concentrada ganham de forma proporcional à densidade de capital dentro da faixa. Então não se compara ao ganho numa pool normal. Agora, cada um tem que fazer a própria análise. Essa pool está rendendo muito. Nos últimos meses, ela tem pago esse API médio de 127,93% de annual percentual yield. Cada um tem que fazer a própria análise. Cada um tem que olhar o TVL atualizado para ver se vale a pena. O TVL tem subido, ó, já está em 252 mil dólares. Então, tem liquidez? Tem liquidez. É uma pool alavancada? É alavancada. Está concentrada na maior faixa de liquidez da Solana? Está concentrada. Agora, tem os riscos envolvidos em permanente loss. A depender do nível de alavancagem, se sair da faixa entre 60 e poucos dólares e 90, a perda pode ser exponenciada. Então, cada um tem que fazer a própria análise. Eu volto a insistir. Os assinantes dos planos Expert e o Expert Pro têm acesso a essas MetaVaults mais agressivas. As MetaVaults conservadoras já são acessíveis para quem está no plano Starter. Eu volto a insistir, antes de colocar muita grana nessas pools, coloquem um pouco de dinheiro para ver como funciona, bota ali algo em torno de 100 dólares para sentir a febre do negócio, para não sair botando um monte de dinheiro, porque tudo é conhecimento, né? Isso aqui é um mundo novo para muita gente. Então, tudo é conhecimento. Entendam que tudo isso envolve risco. O rendimento nesse patamar vem, mas se você souber fazer, se você souber retirar o principal e salvar o principal, então é 128% ao ano. Se ficou um mês, 2 meses, pagou ali 10, 20%, começa a salvar o principal e bota numa vault conservadora, que não tem esse risco do impermanente loss e sair da faixa. Então, o DegenScan está virando um produto sofisticado, com oportunidades incríveis, principalmente para quem assina do plano Pro e Expert para cima. O plano Starter também tem bolts incríveis. Agora, é preciso saber o que está fazendo. Então, quem tiver dúvida, é só acionar os moderadores no grupo do Telegram. Daqui a pouco eu volto com o BTC no fim de tarde. Quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.